Na noite de 10 de junho de 1944, enquanto as brasas de Oradour-sur-Glane continuavam consumindo o que horas antes havia sido uma igreja, um celeiro, uma rua comercial e 642 vidas, os caminhões da 2ª Divisão Panzer SS das Reich já estavam em marcha. Não houve pausa, não houve um momento de contemplação sobre o que acabavam de fazer. Havia uma guerra para atender, uma frente na Normandia para reforçar e um calendário militar que não esperava por ninguém, nem sequer pelos responsáveis pelo maior massacre de civis jamais cometido em solo francês. A pergunta que quase ninguém faz, aquela que fica sepultada sob o peso simbólico de Oradour, é o que aconteceu com essa divisão depois. Que combates travou, que oficiais sobreviveram, quem pagou pelo ocorrido e quem, simplesmente, não pagou nada. Porque ali, nesse vazio, esconde-se uma das histórias mais incômodas e menos contadas do final da Segunda Guerra Mundial. A de uma unidade que massacrou uma aldeia inteira numa terça-feira e cujos comandantes, apenas alguns meses depois, desfrutavam de salários generosos, casas confortáveis e funerais concorridos, enquanto as ruínas de Oradour permaneciam intactas como uma cicatriz que a França se recusou a fechar. É uma história que combina dois elementos que raramente convivem no mesmo relato histórico. Por um lado, um itinerário militar perfeitamente documentado, com datas, mapas e números de baixas, que pode ser reconstruído quase dia a dia, a partir dos arquivos de ambos os lados. Por outro lado, um vazio judicial e moral, cheio de zonas cinzentas, de perguntas sem resposta definitiva e de decisões políticas que privilegiaram a reconciliação interna da França em detrimento da justiça plena para as vítimas. Esse contraste entre a precisão dos fatos militares e a ambiguidade de suas consequências legais é o fio que atravessa tudo o que se segue. A noite depois do fogo. Para entender o que veio depois, é necessário estabelecer um ponto de partida. Das Reich não chegou a Oradour por acaso. Passara 2 anos combatendo na frente oriental, participando de operações antipartidárias que já haviam deixado para trás dezenas de milhares de civis soviéticos mortos e aldeias inteiras reduzidas a cinzas. No início de 1944, foi enviada para descansar e se reequipar no sul da França, perto de Montauban, sob o comando de um engenheiro de formação transformado em general das Waffen-SS, Heinz Lammerding. Das Reich não era uma divisão qualquer dentro do aparato militar alemão. Fazia parte das Waffen-SS, o braço armado de uma organização que combinava funções militares, policiais e ideológicas, e que desde 1943 completava suas fileiras não apenas com voluntários convictos, mas também com recrutas forçados, provenientes de territórios ocupados ou anexados. Seu núcleo de oficiais e suboficiais, no entanto, era composto por veteranos endurecidos na frente oriental, homens que haviam interiorizado durante a campanha contra a União Soviética uma doutrina de guerra antipartidária que não distinguia na prática entre combatentes armados e população civil. Quando os aliados desembarcaram na Normandia em 6 de junho de 1944, a divisão recebeu a ordem de se deslocar para o norte a fim de reforçar a frente. Durante o trajeto, também lhe foi atribuída uma tarefa de repressão: esmagar qualquer foco de resistência em seu caminho. O marechal de campo, Gerd von Rundstedt, comandante-chefe alemão no oeste, havia ordenado 2 dias antes que a resistência fosse esmagada com extrema severidade e sem nenhuma espécie de indulgência. Em 9 de junho, na cidade de Tulle, a divisão enforcou publicamente 99 homens como represália por um ataque da resistência que havia libertado brevemente a localidade. Outros 149 homens foram deportados para a Alemanha, e muitos deles morreriam mais tarde no campo de concentração de Dachau. No dia seguinte, em Oradour-sur-Glane, um batalhão sob o comando do comandante Adolf Dickmann levou essa lógica de punição coletiva a um extremo sem precedentes na França.
A versão oficial falou de uma operação contra a resistência. A realidade foi o assassinato sistemático de uma população que, segundo concordam hoje os historiadores, não tinha vínculos comprovados com nenhum grupo armado. Homens fuzilados em celeiros e galpões, mulheres e crianças trancadas na igreja da aldeia e mortas por uma carga explosiva seguida de disparos contra aqueles que tentavam escapar por portas e janelas. Essa foi a origem. O que se segue é o itinerário posterior. Um percurso que levou à divisão dos campos ensanguentados da Normandia até as estepes geladas da Hungria e dali a um tribunal em Bordeaux, onde a justiça se mostrou incompleta, seletiva e, para muitos em Limoges, profundamente insuficiente. Convém deter-se por um momento no que a divisão já carregava antes de junho de 1944, porque isso desmonta qualquer interpretação de Oradour como um episódio isolado ou acidental. Formada originalmente em 1939 como uma unidade das SS Verfügungstruppe, a futura Das Reich participou da campanha da França de 1940, antes de ser destacada para os Balcãs em abril de 1941, durante a invasão alemã da Iugoslávia. Já então, na região de Alibunar, na atual Sérvia, membros da divisão foram responsáveis pela morte de cerca de 200 pessoas entre civis e prisioneiros de guerra iugoslavos, um episódio que mal ocupa uma nota de rodapé na historiografia geral da unidade, mas que antecipa com precisão o padrão de conduta que se repetiria depois na Frente Oriental e finalmente na França. Foi precisamente na União Soviética que esse padrão se consolidou como doutrina operacional. Entre 1941 e 1944, a divisão combateu na Batalha de Smolensk, no avanço em direção a Moscou durante a Operação Tufão, em Kharkov, e na Batalha de Kursk, sofrendo no processo perdas devastadoras. Durante a Batalha de Moscou, já havia perdido 60% de sua capacidade de combate e o próprio regimento Der Führer, o mesmo que devastaria Oradour anos mais tarde, ficou reduzido a apenas 35 homens dos 2.000 com que havia iniciado a campanha. Em janeiro de 1943, a divisão foi retirada temporariamente da França, onde se encontrava em reorganização, e devolvida à Frente Oriental para participar dos combates ao redor de Kharkov, onde enfrentou unidades tão experientes quanto o primeiro Corpo de Cavalaria da Guarda Soviética. Nesse mesmo ano, integrada ao 2º Corpo Panzer das SS, juntamente com outras 2 divisões de elite, participou da Batalha de Kursk, o maior confronto de blindados de toda a guerra, combatendo no setor sul do saliente durante a Batalha de Prokhorovka, antes que a ofensiva alemã fosse detida pela primeira vez na história do conflito, antes de conseguir penetrar em profundidade as defesas inimigas, cedendo definitivamente a iniciativa estratégica ao Exército Vermelho. Foi nesse contexto de desgaste extremo e de guerra antipartidária sem quartel que oficiais como Lammerding aperfeiçoaram um manual de represálias que considerava a destruição de aldeias inteiras uma resposta proporcional a qualquer atividade guerrilheira, real ou suspeita. Quando essa mesma divisão chegou ao sul da França em janeiro de 1944 para descansar e se reequipar, não chegou como uma unidade militar convencional exposta pela primeira vez à violência, mas como uma máquina já treinada durante anos na lógica da punição coletiva contra civis. Das Reich tinha instruções para chegar rapidamente à Normandia. Em vez disso, levou quase 3 semanas para percorrer um trajeto que, em condições normais, era feito em poucos dias. A resistência francesa, coordenada em parte por agentes do Special Operations Executive britânico, havia recebido ordens explícitas para atrasar o avanço da divisão a qualquer preço. Na noite de 7 para 8 de junho, uma pequena equipe de agentes aliados foi lançada de paraquedas sobre o Limousin com a missão de coordenar e potencializar a capacidade de sacrifício dos cerca de 20.000 combatentes do maquis local, divididos entre grupos gaullistas e comunistas que já vinham hostilizando as comunicações alemãs desde antes do desembarque.
A sabotagem funcionou de maneira contundente. Em 11 de junho, bombardeiros britânicos dirigidos por um esquadrão do Special Air Service no âmbito da Operação Bull Basket destruíram em Châtellerault vários vagões carregados de combustível de que a divisão necessitava com urgência. Os tanques Panther que viajariam por ferrovia desde Montauban nunca chegaram ao seu destino porque a resistência havia explodido os trilhos. Cerca de 60% dos tanques e 30% dos semilagartas da divisão ficaram fora de combate antes mesmo de entrar na batalha que supostamente deveriam decidir. Vários desses veículos avariados foram simplesmente abandonados entre Montauban e Toul. Os ataques aéreos aliados somaram-se ao assédio terrestre. Depois de cruzar o rio Loire em 13 de junho, a coluna ficou exposta a bombardeios constantes durante o dia, o que obrigou os alemães a se deslocarem quase exclusivamente à noite, avançando em um ritmo desesperadamente lento para uma unidade blindada que supostamente deveria atravessar o país em questão de horas. A divisão finalmente chegou à Normandia de forma escalonada, em fragmentos entre 15 e 30 de junho, semanas depois do previsto pelo alto comando alemão, com seus regimentos chegando separadamente e sem a coesão operacional necessária para um desdobramento eficaz. Esse atraso teve um efeito que raramente é mencionado nos relatos centrados no massacre. Privou a Wehrmacht de uma de suas divisões blindadas mais experientes, justamente quando mais precisava dela para tentar conter o avanço aliado após o desembarque. Em outras palavras, a mesma coluna que semeou o terror no Limousin chegou tarde demais, danificada demais e desgastada demais para mudar o curso da batalha, que, em teoria, justificava seu desdobramento. Vista em perspectiva histórica, a massacre de Oradour revelou-se, do ponto de vista puramente militar alemão, um fracasso duplo. Não acelerou o avanço da divisão, mas contribuiu para intensificar a resistência armada e o ódio da população local, fatores que, por sua vez, atrasaram ainda mais sua chegada à frente que deveria reforçar. Normandia, o preço em sangue dos responsáveis. Quando a Das Reich finalmente entrou em combate na Normandia, não o fez como uma força ofensiva capaz de lançar os aliados ao mar, mas, num primeiro momento, como uma unidade de contenção, tapando buracos numa linha alemã que desmoronava. A única grande exceção ofensiva chegou no início de agosto, quando a divisão participou da Operação Lüttich, a contraofensiva que Hitler ordenou lançar contra as posições estadunidenses perto de Mortain, com o objetivo de cortar em dois o avanço aliado e isolar o terceiro exército do general Patton. Entre 7 e 13 de agosto, a Das Reich conseguiu tomar a própria localidade de Mortain e chegou a cercar durante dias um batalhão estadunidense entrincheirado numa colina próxima conhecida como Cota 314, embora a um custo elevado em blindados. A superioridade aérea aliada, que pôde operar com liberdade assim que a névoa matinal se dissipou, revelou-se decisiva para deter o avanço e transformar o que deveria ser um golpe decisivo em mais um fracasso que acelerou, em vez de evitar, o colapso alemão na Normandia, precipitando diretamente o cerco de Falaise, que se fecharia apenas alguns dias depois. A lógica da guerra, no entanto, tem uma simetria brutal. Os mesmos homens que haviam executado civis indefesos em Oradour encontraram-se apenas 2 semanas depois expostos ao fogo de artilharia e aos ataques aéreos aliados numa frente onde a sobrevivência deixou de ser algo garantido pela superioridade de força. Em 29 de junho de 1944, Adolf Dickmann, o oficial que havia ordenado e dirigido pessoalmente o massacre de Oradour, morreu devido à estilha de um projétil que o atingiu na cabeça quando saiu de seu bunker de comando sem capacete. Alguns de seus companheiros disseram depois que simplesmente já não se importava com o que pudesse acontecer com ele. Está enterrado no cemitério militar alemão de Lacambe, a poucos quilômetros das praias onde os aliados haviam desembarcado 3 semanas antes. Sua morte teve uma consequência jurídica que hoje é difícil de digerir. O comandante do regimento, Sylvester Stadler, havia ordenado a abertura de um conselho de guerra contra Dickmann pelo massacre,
Pressionado tanto pelo marechal de campo Erwin Rommel quanto pelo general Walter Gleiniger, comandante alemão em Limoges, e pelo próprio governo de Vichy, que havia apresentado um protesto formal ao alto comando alemão com um relato detalhado e preciso do ocorrido na aldeia. Existe inclusive um episódio reconstruído a partir de testemunhos indiretos, no qual Rommel teria solicitado pessoalmente a Hitler autorização para sancionar a divisão pelo que considerava represálias inaceitáveis que desonravam o uniforme alemão. Mas um conselho de guerra necessita de um acusado vivo. Com Diekmann morto, a investigação ficou suspensa, sem jamais ter chegado a um veredicto. O homem que deu a ordem de exterminar Oradour morreu sem ter respondido perante nenhum tribunal, nem alemão nem francês, e com seu desaparecimento também se esvaiu boa parte da possibilidade de reconstruir com precisão a cadeia de comando exata que conduziu ao massacre. Diekmann não foi o único comandante vinculado à divisão que caiu na Normandia. Christian Tixen, que havia assumido o comando da divisão após a saída de Lammerding em 24 de julho, morreu apenas 4 dias depois, em 28 de julho, quando seu veículo se deparou de frente com um tanque estadunidense numa estrada. Outro oficial destacado na cadeia de comando relacionada com Oradour, Helmut Kempfe, cuja captura pela resistência havia sido o pretexto invocado para justificar o massacre, já estava morto desde 10 de junho, executado por seus captores no mesmo dia em que Oradour ardia. Em agosto de 1944, a sangria havia reduzido drasticamente a força da divisão, empurrada juntamente com o restante do 7º Exército Alemão para o estreito corredor que a historiografia militar conhece como o Bolsão de Falaise, uma armadilha que as forças aliadas foram fechando progressivamente a partir do norte, do oeste e do sul, até transformá-la numa das maiores derrotas alemãs da frente ocidental. Num único episódio, perto da localidade de La Chapelle, a artilharia da 2ª Divisão Blindada estadunidense submeteu uma coluna da Das Reich a um bombardeio de mais de 700 projéteis em apenas 2 horas. O resultado foi devastador. 50 mortos, 60 feridos, 197 prisioneiros e mais de 260 veículos de combate destruídos. Além desse ponto específico, outros 1.150 soldados alemães morreram em confrontos relacionados. Em 13 de setembro de 1944, a divisão registrava 12.357 oficiais e homens em armas, diante dos 17.283 que tinha apenas 2 meses antes, em 1º de julho. Em termos numéricos, a unidade havia perdido quase 1/3 de sua força combatente no inferno de Falaise e seus arredores, num desgaste que contrasta de forma incômoda com a eficácia e a rapidez com que essa mesma unidade havia executado civis desarmados apenas semanas antes. Heinz Lammerding, o homem que havia assinado as ordens de represália contra a resistência e sob cujo comando ocorreram Tulle e Oradour, ficou ferido em 25 de julho durante um ataque aliado enquanto inspecionava as tropas da divisão. Sobreviveu. Esse detalhe, aparentemente menor, seria decisivo para o restante desta história, porque um Lammerding morto em combate teria encerrado o caso da mesma forma abrupta como foi encerrado o de Diekmann. Um Lammerding vivo, em contrapartida, tornar-se-ia o símbolo de tudo aquilo que a justiça do pós-guerra não conseguiu resolver. A retirada rumo às Ardenas, dizimada com boa parte de seu material perdido nos campos da Normandia, Das Reich retirou-se rumo à Alemanha no outono de 1944, atravessando um território francês que, àquela altura, a odiava abertamente pelo ocorrido em Tulle e Oradour apenas alguns meses antes. Em dezembro, foi transferida para a região de Euskirchen para se preparar para o que seria a última grande ofensiva alemã na frente ocidental. A Ofensiva das Ardenas, conhecida popularmente como a Batalha das Ardenas ou Batalha do Bulge, concebida por Hitler como uma tentativa desesperada de repetir em menor escala o sucesso relâmpago que a Alemanha havia alcançado naquela mesma região arborizada em 1940. A partir de 20 de dezembro, a divisão atacou através do cruzamento de estradas de Baraque de Freiture,
participando da tentativa alemã de cercar as tropas estadunidenses em Sandwich. Como o restante do exército alemão, nessa época, sofreu uma escassez crônica de combustível e munição que obrigou a deslocar tanques pesados por rotas completamente inadequadas para seu peso. Apesar dessas limitações, a divisão conseguiu tomar pontos-chave como Manhai e Grandmesnil, embora os tenha mantido por apenas alguns dias antes de perdê-los diante dos contra-ataques estadunidenses. Nesse trecho da campanha, destacou-se a figura de Ernst Bachmann, um dos ases de tanques mais reconhecidos da Wehrmacht, que aumentou consideravelmente seu número de blindados destruídos, entre eles vários Sherman estadunidenses, cujas tripulações optaram por abandoná-los diante do avanço de seu veículo solitário. São esses tipos de episódios, centrados na destreza tática individual, que durante décadas alimentaram uma narrativa romantizada sobre as divisões Panzer das Waffen-SS, uma narrativa que convenientemente deixava de fora o ocorrido apenas 6 meses antes em uma aldeia francesa. Essa mesma tendência de separar a eficácia militar da responsabilidade criminal explicaria, anos mais tarde, episódios tão chamativos como a publicação de fotografias de outro oficial das Waffen-SS trajando seu uniforme e sendo homenageado por instituições militares estadunidenses em comemorações da própria Batalha das Ardenas, até que a controvérsia pública obrigou a retirar esse material. A ofensiva das Ardenas fracassou como fracassam quase todas as apostas desesperadas, consumindo os últimos recursos disponíveis sem alterar o resultado final da guerra. Por volta de 17 de janeiro de 1945, após semanas de combates defensivos na região de Magoster e Marcourt, a divisão foi retirada da frente e transferida para trás da linha Siegfried, perto de Coblença, para um breve período de reorganização. Em 12 de janeiro de 1945, enquanto das Reich ainda combatia nas Ardenas, o Exército Vermelho lançou a ofensiva do Vístula e do Oder, uma operação maciça que ameaçava romper por completo a frente oriental alemã. Hitler, obcecado em proteger as últimas jazidas petrolíferas disponíveis para o eixo, situadas no sul da Hungria, ordenou retirar da frente ocidental suas melhores divisões blindadas e transferi-las para lá. Entre elas estava Das Reich, integrada junto à Leibstandarte, a Hitlerjugend e a Hohenstaufen no 6º Exército Panzer SS, comandado por Sepp Dietrich. Entre 8 e 15 de fevereiro de 1945, a divisão foi transportada até a região do Lago Balaton, na Hungria, para completar seu reequipamento antes de participar do que seria a última grande ofensiva alemã de toda a guerra, a Operação Despertar da Primavera, iniciada em 6 de março de 1945. O objetivo era recuperar os campos petrolíferos de Naghikanidze e, se possível, defender Viena do avanço soviético. Foi um esforço condenado desde o início. 400.000 soldados alemães, 900 tanques e mais de 3.000 peças de artilharia lançaram-se contra um exército vermelho que já conhecia de antemão os planos da ofensiva e havia preparado suas defesas em consequência. Das Reich avançou pela margem oriental do canal Sarvis e chegou até a região norte de Sarkerestur em 12 de março, mas a ofensiva ficou atolada, literalmente, na lama das tempestades primaveris, e uma contraofensiva soviética a deteve por completo em apenas 10 dias. O fracasso foi tão evidente que Hitler, furioso, ordenou às divisões SS envolvidas que retirassem suas braçadeiras de manga, os distintivos bordados com o nome de cada unidade, que constituíam um símbolo de honra dentro das Waffen-SS, acusando-as de não terem combatido com a entrega que a situação exigia. Para Sepp Dietrich, comandante do 6º Exército Panzer, a humilhação resumiu-se em uma frase amarga. Brincou dizendo que seu exército era bem chamado de Panzer, porque só lhe restavam 6 tanques operacionais. O próprio Werner Ostendorf, outro alto oficial ligado à divisão, ficou gravemente ferido por um projétil incendiário durante os combates de março na Hungria e morreu em um hospital em 1º de maio de 1945,
Apenas uma semana antes da capitulação alemã, mais um nome na longa lista de comandantes que jamais teriam de prestar contas perante qualquer tribunal. Testemunhos recolhidos depois da guerra entre veteranos da divisão descrevem essas semanas na Hungria com uma mistura de resignação e esgotamento que contrasta enormemente com a ferocidade exibida meses antes na França. Falava-se da impossibilidade material de conter o fluxo incessante de homens, tanques e artilharia soviéticos, da escassez crônica de combustível que deixava os blindados alemães imobilizados como alvos fáceis e de uma sensação generalizada entre a tropa e os comandantes intermediários, de que a derrota final já era apenas uma questão de tempo. A fuga para Viena e o fim. Após o colapso da ofensiva húngara, o que restava de Das Reich recuou em direção à Áustria. Em 27 de março de 1945, a divisão chegou aos arredores de Viena, cidade que se tornaria o cenário de uma das últimas grandes batalhas urbanas da guerra na Europa. Durante quase 2 semanas de combates de rua, as forças soviéticas da Terceira Frente Ucraniana foram fechando o cerco sobre a capital austríaca. Em 13 de abril, com a cidade praticamente perdida, os restos de Das Reich, apenas uma dúzia de peças de artilharia e cerca de 3 dezenas de veículos blindados abandonaram Viena pela última vez. A retirada continuou em direção ao noroeste, rumo à região entre Viena e Linz, perseguida de perto pelo 9º Exército da Guarda Soviético. O relatório de efetivos de 7 de abril de 1945 é eloquente sobre o estado em que se encontrava aquela que havia sido uma das divisões blindadas mais temidas da Wehrmacht. 45 oficiais, 123 suboficiais, 1.330 soldados e apenas 11 tanques operacionais. Uma unidade que em 1940 contava com mais de 21 mil homens havia ficado reduzida a uma fração mínima de sua força original. Nos últimos dias da guerra, alguns elementos da divisão participaram da evacuação de civis de Praga diante do avanço do Exército Vermelho, um gesto que alguns veteranos citariam depois como prova de humanidade, embora seja difícil conciliá-lo com o histórico da unidade apenas 11 meses antes. Em 9 de maio de 1945, um dia depois da capitulação alemã, o regimento Deutschland, já completamente isolado, transmitiu uma última mensagem ao seu quartel-general divisional, informando que se encontrava totalmente cercado e sem possibilidade de retirada. Pouco depois, o que restava de Das Reich rendeu-se formalmente às forças estadunidenses, evitando assim a captura pelos soviéticos, um destino que para muitos veteranos das Waffen-SS teria significado um tratamento consideravelmente mais severo, dado o histórico de brutalidade da própria divisão contra a população civil soviética durante os anos anteriores na Frente Oriental. Essa decisão, tomada quase instintivamente por milhares de soldados alemães nos últimos dias da guerra, seria determinante para o futuro de muitos deles. Cair prisioneiro dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha abria quase sempre um caminho de regresso relativamente rápido à vida civil. Cair em mãos soviéticas costumava significar anos de trabalhos forçados em campos de prisioneiros, quando não a morte. Assim terminou, em maio de 1945, o percurso militar da divisão. Mas a história de seus responsáveis, a parte que realmente interessa quando se pergunta o que aconteceu depois de Oradour, estava apenas começando. Para entender por que o julgamento de Bordeaux acabou se transformando em uma crise nacional, é necessário compreender a magnitude do fenômeno dos malgré-nous, algo que raramente é explicado com detalhes suficientes. Após a anexação da Alsácia e de uma parte da Lorena ao Terceiro Reich, em 1940, as autoridades alemãs impuseram o serviço militar obrigatório à população local, considerada etnicamente alemã, apesar de sua cidadania francesa. Calcula-se que cerca de 100 mil alsacianos e 30 mil habitantes de Mosela tenham sido recrutados dessa maneira, a imensa maioria destinada ao exército regular e enviada à Frente Oriental. Apenas uma minoria acabou.
frequentemente sob ameaças diretas contra suas famílias, servindo nas fileiras das Waffen-SS. Os números dessa tragédia coletiva são difíceis de assimilar ainda hoje. Dos aproximadamente 130 mil Malgrenus, estima-se que 32 mil tenham morrido em combate e outros 10.500 tenham permanecido desaparecidos, presumivelmente mortos, sem que suas famílias jamais chegassem a conhecer seu destino final. Entre 5 mil e 10 mil outros morreram como prisioneiros de guerra, a maioria no campo soviético de Tambov, onde as condições de reclusão foram letais para boa parte daqueles que foram capturados na frente oriental. Os últimos prisioneiros não foram libertados até 1955, uma década depois do fim da guerra. Outros 40 mil regressaram para casa com sequelas permanentes de invalidez. Esse contexto, o de uma região inteira que sentia ter sido arrastada à força para servir sob o uniforme de seu ocupante, é o que explica a ferocidade com que a Alsácia reagiu quando 14 de seus filhos apareceram sentados no banco dos réus em Bordeaux, ao lado de militares propriamente alemães. Para muitos alsacianos, tratar esses jovens como criminosos de guerra equiparáveis aos seus superiores alemães equivalia a repetir, dessa vez por parte do próprio Estado francês, a mesma injustiça que já haviam sofrido durante a ocupação. Passaram-se quase 9 anos entre o massacre e a primeira tentativa séria de prestar contas por ele. Parte dessa demora teve uma explicação estritamente jurídica. A legislação francesa vigente até 1948 não permitia julgar cidadãos franceses, como era o caso dos alsacianos incorporados à divisão, sob as mesmas leis de crimes de guerra aplicadas aos cidadãos alemães. Foi necessária uma nova lei, promulgada naquele ano, que introduziu o conceito de responsabilidade coletiva de um grupo armado quando era impossível determinar com precisão a participação individual de cada um de seus membros em um crime específico, dada a ausência quase total de testemunhos diretos capazes de apontar responsabilidades específicas. Em 12 de janeiro de 1953, teve início em Bordeaux um julgamento militar conhecido oficialmente como o Caso Kahn, e outros, em referência a um dos oficiais envolvidos, mas que a opinião pública acabaria chamando simplesmente de julgamento de Oradour. Um dos acusados alsacianos, identificado nos registros como um antigo membro já condenado, em 1946 à pena de morte e prestes a ser linchado por uma multidão enfurecida em Limoges, havia visto aquela sentença ser anulada em recurso ao se comprovar que era menor de idade no momento dos fatos. Em 1953, voltou a ser julgado, dessa vez sob o novo marco jurídico, juntamente com o restante de seus companheiros. Dos aproximadamente 200 soldados alemães que se estima terem participado do massacre, apenas 65 ainda estavam vivos naquele momento. Desses 65, somente 21 estavam presentes na sala, porque a maioria vivia na Alemanha Oriental ou na Alemanha Ocidental, países que não os extraditaram. Entre os presentes, 7 eram cidadãos propriamente alemães, e nenhum deles ostentava patente superior à de suboficial-mor, um detalhe que na época gerou uma crítica adicional ao processo. Os verdadeiros responsáveis de maior hierarquia dentro da cadeia de comando, começando pelo próprio Lammerding, nem sequer figuravam entre os acusados presentes, deixando que o peso simbólico do julgamento recaísse inteiramente sobre soldados rasos e comandantes intermediários. Os outros 14 eram alsacianos, isto é, franceses de uma região que havia sido anexada pelo Terceiro Reich em 1940 e cujos homens jovens haviam sido recrutados à força para as fileiras das Waffen-SS. Eram conhecidos como Malgrenus, literalmente apesar de nós, e sua presença no banco dos réus desencadeou uma das crises políticas internas mais delicadas da França do pós-guerra. 13 desses 14 alsacianos alegaram ter sido incorporados à força. 12 deles haviam sido recrutados aos 17 ou 18 anos, idades que hoje os qualificariam como crianças-soldado sob qualquer marco jurídico internacional moderno.
O 14º, um voluntário chamado Georges Bus, decidiu não recorrer a essa defesa e preferiu ser julgado como alemão, assumindo com isso o risco de uma condenação muito mais severa. O tribunal acabou separando o processo em duas vias distintas de acordo com a nacionalidade dos acusados, diante da pressão de ambas as regiões envolvidas. O Limousin, que exigia justiça plena, e a Alsácia, que exigia clemência para homens que considerava vítimas das circunstâncias tanto quanto os próprios habitantes de Oradour. Durante o processo, a sobrevivente Marguerite Ruffanche, a única mulher que conseguiu escapar com vida da igreja incendiada, ofereceu um testemunho direto sobre o que aconteceu naquela tarde. Relatou como, por volta das 5 da tarde, 2 soldados alemães colocaram uma carga explosiva junto ao altar e atearam-lhe fogo, desencadeando o pânico entre as mulheres e as crianças trancadas dentro do templo. Outros sobreviventes, como Robert Ebras, descreveram com crueza os minutos posteriores aos disparos nos celeiros. O peso dos corpos caídos por cima deles, os gemidos daqueles que agonizavam lentamente e o silêncio final que precedeu a execução dos feridos com coronhadas e golpes de baioneta. Em 11 de fevereiro de 1953, foram conhecidos os veredictos. Dos 7 alemães, 1 foi condenado à morte, 4 a trabalhos forçados e 1 foi absolvido. Dos 14 alsacianos, apenas o voluntário Bus recebeu a pena de morte. 9 foram condenados a trabalhos forçados e 5 a penas de prisão, nenhuma delas superior a 8 anos. A reação no Limousin foi de indignação imediata. Foi organizada uma marcha de protesto em Limoges, da qual participaram, segundo os registros da época, cerca de 50.000 pessoas, carregando cartazes que diziam "Não aceitaremos o veredicto". No extremo oposto, a reação na Alsácia foi igualmente intensa, mas em sentido contrário. Houve manifestações, apelos à autonomia regional e até mesmo o bispo de Estrasburgo pediu publicamente a anulação das condenações. Sob essa pressão cruzada, o parlamento francês votou, apenas 8 dias depois do veredicto, uma lei de anistia geral para todos os malgrenoux, aprovada em 19 de fevereiro de 1953 por 319 votos contra 211, com 88 abstenções. A Câmara Alta ratificou a decisão dias mais tarde por 176 votos contra 79. A lei significou a libertação quase imediata dos alsacianos condenados que, com a única exceção do voluntário Bus, foram repatriados em segredo para evitar novas manifestações. 5 dos 7 alemães condenados também foram libertados pouco depois, por já terem cumprido em prisão preventiva um período superior às penas finalmente impostas. Em 1958, todos os alemães sentenciados haviam sido postos em liberdade, incluindo os 2 condenados à morte, cujas penas haviam sido comutadas para trabalhos forçados já em 1954. A resposta de Oradour foi tão simbólica quanto desesperada. O prefeito devolveu a cruz de guerra que a aldeia havia recebido do Estado francês e o presidente da Associação de Familiares das Vítimas retirou a Legião de Honra do cemitério. Na entrada das ruínas, foram instalados 2 cartazes que permaneceram ali durante mais de uma década. Um com os nomes e endereços dos alsacianos condenados e outro com a lista completa dos deputados e senadores que haviam votado a favor da anistia. A mensagem que encabeçava esse segundo cartaz não deixava dúvidas sobre como a aldeia interpretava aquela decisão política. Acusava esses parlamentares de terem perdoado os monstros das SS que haviam assassinado, queimado e saqueado Oradour. Os cartazes permaneceram expostos até 1966. O homem que nunca pagou. Se há uma figura que condensa tudo o que há de insatisfatório na justiça do pós-guerra neste caso, é Heinz Lammerding. Nascido em Dortmund em 1905 e formado como engenheiro, filiou-se ao Partido Nazista e à Sturmabteilung no início dos anos 30, antes de ingressar nas SS em 1935. Sua ascensão dentro da organização foi impulsionada, segundo vários historiadores, por sua proximidade pessoal com Heinrich Himmler.
Em novembro de 1940, tornou-se o primeiro chefe do Estado-Maior da divisão SS Totenkopf, e após a invasão alemã da União Soviética em 1941, emitiu numerosas ordens de represália que levaram à destruição sistemática de cidades e povoados soviéticos acusados de abrigar partisãs, um padrão de conduta que se repetiria, quase idêntico, 3 anos depois no Limousin francês. No final de 1943, assumiu o comando de um grupo de combate da Das Reich que operava contra os partisãs soviéticos na Ucrânia, experiência que o preparou, no pior sentido possível, para o que viria depois na França. Como comandante da divisão no momento dos acontecimentos, havia sido ele quem assinou as ordens de represália contra a resistência que desencadearam tanto Tulle quanto Oradour. O Tribunal de Bordeaux o condenou à morte à revelia em 1953. Nunca entrou naquela sala. Sobre o grau exato de responsabilidade pessoal de Lammerding no ocorrido especificamente em Oradour, além da ordem geral de repressão que deu origem à operação, a historiografia também não alcançou um consenso completo. A versão mais difundida sustenta que foi Lammerding quem autorizou de maneira genérica as medidas de punição contra a resistência na região, deixando nas mãos de Dickmann e da cadeia de comando imediata do regimento Der Führer a decisão concreta de transformar essa autorização no extermínio total de uma aldeia. Outros historiadores defendem uma interpretação mais severa, segundo a qual o próprio Lammerding conhecia e aprovou de antemão a magnitude da represália planejada, dado seu histórico já consolidado de ordens semelhantes na frente oriental. A diferença não é pequena. Define-se Oradour foi, a partir da cúpula da divisão, um excesso tolerado a posteriori ou uma operação explicitamente planejada de cima. A morte de Dickmann, apenas 3 semanas depois, e a ausência de um julgamento alemão completo contra Lammerding impediram que essa pergunta jamais fosse resolvida com a precisão que um episódio dessa magnitude mereceria. Ao terminar a guerra, Lammerding foi capturado por tropas britânicas. Nunca foi extraditado para a França. Segundo o historiador Danny S. Parker, havia sido julgado anteriormente na Alemanha Ocidental por outras acusações relacionadas com crimes de guerra na Frente Oriental e havia cumprido uma pena de prisão por isso. Sob a Constituição de Bonn, esse fato o protegia de uma segunda extradição pelos mesmos períodos de serviço, um tecnicismo legal que exasperou profundamente o governo francês. Até mesmo as circunstâncias exatas de sua captura no final da guerra geram pequenas contradições entre as fontes disponíveis. A maioria dos relatos históricos coincide em que foi capturado por tropas britânicas na zona de ocupação que estas administravam na Alemanha derrotada, o que explicaria depois a recusa britânica em extraditá-lo. Outras versões, de caráter mais literário e menos verificável, sugerem uma participação britânica mais ativa em sua localização, quase ao estilo de uma operação de inteligência deliberada, embora nenhum documento oficial desclassificado até o momento sustente essa interpretação mais novelesca dos acontecimentos. O certo, em qualquer caso, é que Lammerding jamais tentou ocultar sua identidade nem fugir para outro país, ao contrário de outros criminosos de guerra nazistas que optaram por rotas de fuga para a América do Sul ou o Oriente Médio. Permaneceu na Alemanha, sob seu próprio nome, confiando que o marco legal da nova República Federal acabaria protegendo-o. A aposta, vista com a distância dos anos, mostrou-se completamente acertada. Em 1953, o alto comissário francês André-François Poncet solicitou formalmente sua extradição às autoridades britânicas. O pedido chegou a ser discutido numa reunião entre os ministros das Relações Exteriores, Georges Bidault e Anthony Eden. Eden, segundo os registros da época, mostrou pouco interesse no assunto e chegou a dizer que jamais havia ouvido falar de Lammerding. O pedido foi rejeitado. Frustrado diante desse beco sem saída diplomático, o governo francês chegou a considerar uma opção muito mais drástica:
enviar um comando especial para sequestrar Lammerding em território alemão, seguindo o modelo que Israel aplicaria poucos anos depois com Adolf Eichmann, na Argentina. O plano nunca se concretizou. Enquanto isso, Lammerding vivia abertamente em Düsseldorf, onde construiu uma carreira bem-sucedida como engenheiro civil à frente de uma empresa de construção. Não se escondeu, não mudou de nome. Passou seus últimos anos desfrutando de sua aposentadoria na Baviera, perto do lago Tegernsee, um dos destinos de férias mais apreciados da Alemanha. Morreu de câncer em 13 de janeiro de 1971, num hospital de Bad Tölz, aos 65 anos. A seu funeral em Düsseldorf, compareceram cerca de 200 antigos camaradas das SS, uma reunião que para muitos observadores se mostrou tão reveladora quanto perturbadora sobre o estado da memória histórica na Alemanha da época. O contraste não poderia ser mais brutal. Enquanto 13 adolescentes alsacianos, muitos deles recrutados aos 17 ou 18 anos, carregaram durante toda a vida o estigma de terem sido julgados como assassinos em Bordeaux, o homem que havia dado as ordens que tornaram possível o massacre morreu livre, próspero e rodeado de admiradores, sem ter passado um único dia na prisão por Oradour. Os outros destinos, entre o esquecimento e a impunidade parcial. O itinerário dos demais protagonistas daquele dia completa um quadro igualmente desalentador. Otto Weidinger, que assumiu o comando do regimento Der Führer apenas 4 dias depois do massacre, e que mais tarde escreveria um dos relatos mais citados e também mais discutidos sobre a marcha da divisão rumo à Normandia, nunca enfrentou acusações formais por Oradour. Seu livro, publicado décadas depois da guerra, oferece uma versão dos fatos que numerosos historiadores apontaram como parcial, minimizando a responsabilidade da cadeia de comando e apresentando o massacre quase como um excesso isolado de Dickmann, uma leitura que convenientemente exonera o restante da estrutura de oficiais sob a qual ele próprio serviu. Sylvester Stadler, o oficial que havia ordenado a abertura do Conselho de Guerra contra Dickmann antes que este morresse em combate, também não foi processado. Boa parte desses oficiais, junto com milhares de outros veteranos das Waffen-SS, encontrou depois da guerra um espaço de reencontro e defesa mútua na Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, conhecida por sua sigla como HIAG, uma associação fundada na Alemanha Ocidental dos anos 50 que funcionou durante décadas como lobby de veteranos, promovendo uma narrativa que apresentava as Waffen-SS como uma força militar convencional, moralmente equiparável ao restante do exército alemão, e que procurou ativamente minimizar ou negar diretamente a magnitude de seus crimes de guerra. Essa rede de camaradagem, a mesma que lotou o funeral de Lammerding em 1971, ajuda a explicar por que tantos desses homens puderam reconstruir sua vida civil sem enfrentar o peso social do estigma que, em contrapartida, recaiu com força sobre os alsacianos condenados em Bordeaux. Otto Kahn, o oficial que havia exigido 30 reféns ao médico da aldeia e que deu nome técnico ao processo judicial de 1953, perdeu um braço em combate e desapareceu dos registros históricos pouco depois da guerra. Acredita-se que tenha morrido na Alemanha em 1977, sem nunca ter respondido formalmente por seu papel nos acontecimentos. O caso mais tardio, e de certo modo o mais simbólico do encerramento imperfeito deste capítulo, é o de Heinz Barth, esse antigo oficial das SS que havia participado do massacre como chefe de um pelotão sob o comando de cerca de 45 homens, foi localizado vivendo abertamente na República Democrática Alemã, o Estado comunista surgido na metade oriental do país após a guerra, onde havia conseguido passar décadas sem que seu passado em Oradour viesse a público. Em 1983, quase 40 anos depois dos acontecimentos, a primeira Câmara do Tribunal da cidade de Berlim condenou-o à prisão perpétua por sua participação direta no assassinato de 20 homens encerrados em uma garagem, um dos focos concretos da matança que pôde ser reconstruído com precisão probatória suficiente.
Foi o último julgamento contra um membro das Waffen-SS relacionado com Oradour, que terminou em uma condenação definitiva e efetivamente cumprida. Após a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, Barth foi libertado em 1997 sob o novo marco legal e morreu em agosto de 2007, quase 40 anos depois de ter sido finalmente identificado e processado. Um desfecho que, embora tardio, contrasta de maneira notável com a impunidade total de que desfrutaram seus antigos superiores na Alemanha Ocidental. 3 décadas depois do caso Barth, a justiça alemã fez uma última tentativa, impulsionada por uma mudança de critério jurídico que havia revolucionado silenciosamente a perseguição de crimes nazistas na década anterior. Durante muito tempo, os tribunais alemães haviam exigido provas de participação direta e específica em um assassinato concreto para poder condenar um suspeito, um padrão que, na prática, protegia a imensa maioria dos antigos membros de unidades genocidas, dada a dificuldade de, décadas depois, demonstrar quem havia atirado exatamente contra quem. Esse critério mudou radicalmente a partir da condenação em um tribunal de Munique de um antigo guarda de um campo de extermínio, decidida sob a nova doutrina de que o simples fato de ter servido na engrenagem de uma maquinaria de extermínio, sem necessidade de provar um ato homicida individual e isolado, podia bastar para uma condenação por cumplicidade. Esse precedente abriu a porta para que o Ministério Público alemão revisasse dezenas de processos que estavam arquivados havia décadas, entre eles o de vários sobreviventes do batalhão que devastou Oradour. Em janeiro de 2014, um tribunal de Colônia apresentou acusações contra Werner Christukat, um antigo metralhador das SS de 88 anos, acusando-o de 25 assassinatos diretos e de cumplicidade em centenas de mortes adicionais. Christukat reconheceu ter estado presente em Oradour naquele dia, mas sustentou que jamais disparou uma arma nem participou ativamente das matanças. Em dezembro daquele mesmo ano, o tribunal arquivou o caso alegando falta de provas suficientes. Nenhuma testemunha o havia apontado durante os interrogatórios do pós-guerra e não existia documentação que contradissesse sua versão. Robert Ebras, um dos últimos sobreviventes do massacre, expressou sua desilusão diante da decisão, embora tenha reconhecido que não alimentava muitas esperanças de que algum dos responsáveis, algum dia, confessasse a verdade completa. Christukat morreu em 2020 sem ter sido condenado por nada relacionado com aquele dia. Os mistérios que continuam abertos. É aqui que esta história se transforma em algo mais do que uma crônica de impunidade militar. Há uma pergunta que os historiadores ainda debatem sem terem chegado a um consenso definitivo e que constitui, no sentido mais literal, um mistério não resolvido, porque precisamente Oradour-sur-Glane, a explicação oficial alemã na época e a que o próprio Dieckmann sustentou diante de seus superiores, foi que o massacre respondia à captura e à suposta execução de Helmut Kempf pela resistência ocorrida no dia anterior. Segundo essa versão, um informante havia indicado que um oficial das SS estava detido em uma aldeia chamada Oradour e que ali teria sido queimado vivo diante de uma multidão. O problema é que a aldeia indicada por esse informante não era Oradour-sur-Glane, mas Oradour-sur-Veires, uma localidade diferente situada a vários quilômetros de distância. Durante décadas, circulou a hipótese de que se tratou de uma simples confusão de nomes. Um erro fatal que levou à morte de 642 pessoas, completamente alheias ao desaparecimento de Kempf. No entanto, essa explicação, embora atraente por seu caráter tragicamente aleatório, não convence boa parte da historiografia atual. Vários pesquisadores assinalam que não existe evidência sólida de que Oradour-sur-Glane tivesse qualquer vínculo com a resistência armada, enquanto a própria escolha da aldeia pode ter respondido a razões muito mais prosaicas. Tratava-se de uma localidade fácil de cercar e controlar, praticamente sem vias de fuga, relativamente próspera em comparação com suas vizinhas, com comércios, artesãos e uma vida social ativa.
o que a transformava em um alvo atraente também para o saque que efetivamente ocorreu naquela tarde, quando soldados alemães percorreram casas e comércios antes de incendiar a aldeia inteira. Segundo essa interpretação, o massacre não foi tanto uma represália dirigida quanto um ato de terror exemplarizante, pensado para intimidar toda a região enquanto a divisão abria caminho em direção à Normandia, e Oradour acabou sendo, simplesmente, a aldeia que estava no lugar errado no momento em que as SS decidiram dar uma lição sangrenta à população civil do Limousin. Há inclusive uma terceira hipótese, sustentada por alguns historiadores, que interpreta o massacre como parte de um plano mais amplo e menos improvisado do que sugere a versão do erro de identificação. A de utilizar a última fase do treinamento dos recrutas mais jovens e inexperientes da divisão, muitos deles alsacianos, ucranianos e húngaros que jamais haviam combatido, como um batismo de sangue deliberado, uma prova de lealdade brutal pensada para integrá-los definitivamente à cultura de violência das Waffen-SS antes de enviá-los à frente da Normandia. Se essa interpretação estiver correta, Oradour teria sido menos uma represália e mais um ritual de iniciação com vítimas civis, o que complicaria ainda mais qualquer tentativa de reduzir o massacre a uma simples confusão de nomes. A historiadora estadunidense Sarah Farmer, autora de um dos estudos acadêmicos mais citados sobre a memória de Oradour, destacou precisamente essa tensão entre a narrativa simplificada que circulou durante décadas, a de uma aldeia inocente castigada por engano, e a complexidade real de um episódio no qual se entrelaçam a vingança pessoal pela morte de um camarada, a doutrina antipartisana assimilada durante anos na frente oriental, a necessidade de endurecer recrutas novatos e, possivelmente, o simples oportunismo do saque. Nenhuma dessas explicações exclui completamente as demais. E é perfeitamente possível que a decisão final tenha sido o resultado de uma combinação de vários desses fatores, atuando ao mesmo tempo sobre um grupo de oficiais acostumados, por sua própria formação militar, a não fazer perguntas demais antes de executar uma ordem de punição coletiva. A essa incerteza sobre o motivo soma-se outra camada de opacidade, esta mais deliberada. Na própria noite do massacre, Diekmann reuniu seus oficiais e suboficiais e ordenou-lhes que mantivessem silêncio absoluto sobre o ocorrido. A versão que deveria ser repetida diante de qualquer pergunta era que a divisão havia sido atacada por insurgentes dentro da aldeia e que os civis haviam morrido no fogo cruzado. Essa foi, de fato, a explicação que o alto comando alemão transmitiu formalmente ao governo de Vichy quando este apresentou um protesto oficial com um relato preciso do que havia acontecido. O pacto de silêncio entre os perpetradores, somado à morte precoce de Diekmann e ao desaparecimento ou falecimento de outras testemunhas-chave nas décadas seguintes, deixou os historiadores com uma reconstrução baseada quase inteiramente nos testemunhos de um punhado de sobreviventes e em fragmentos de documentação militar, nunca com uma confissão completa e coerente por parte daqueles que executaram a ordem. Existe, além disso, um documento que acrescenta uma camada adicional de inquietação a todo o episódio. Um relatório de um oficial de inteligência estadunidense, tornado público somente em 2011 após um pedido de acesso à informação apresentado por seu próprio neto, que menciona um detalhe extremamente perturbador sobre a crucificação de um bebê durante os acontecimentos, um dado no qual a aldeia não é mencionada pelo nome, mas que pesquisadores posteriores vincularam com alta probabilidade, embora sem certeza absoluta, a Oradour-sur-Glane. Trata-se do único registro conhecido que menciona esse detalhe específico e sua origem tardia, seu caráter isolado e a impossibilidade de compará-lo com outras fontes transformam-no em outro fragmento desta história que provavelmente nunca poderá ser confirmado nem descartado por completo. O caso Lammerding não pode ser entendido como uma anomalia isolada, mas como um exemplo particularmente visível de um padrão muito mais amplo que caracterizou a jovem República Federal da Alemanha durante boa parte da Guerra Fria.
Em um contexto de reconstrução econômica acelerada e de urgente necessidade de mão de obra qualificada, milhares de antigos oficiais e suboficiais das Waffen-SS reintegraram-se à vida civil, frequentemente em cargos de responsabilidade dentro de empresas, administrações locais e até mesmo, em alguns casos documentados, dentro dos próprios corpos policiais e das nascentes forças armadas da Alemanha Ocidental. A lógica predominante entre boa parte da classe dirigente da época privilegiava a estabilidade social e a reconciliação interna em detrimento de uma depuração exaustiva das responsabilidades individuais, especialmente à medida que o confronto com o bloco soviético se transformava na prioridade estratégica indiscutível de Bonn e de seus aliados ocidentais. Esse clima político também explica por que a própria legislação penal alemã esteve durante anos prestes a fechar definitivamente a porta a qualquer futura perseguição de crimes nazistas. O prazo de prescrição para o crime de assassinato, segundo o Código Penal alemão, ameaçava expirar em 1965, exatamente 20 anos após o fim da guerra, o que teria tornado legalmente impossível julgar qualquer responsável por crimes cometidos durante o regime nazista a partir dessa data. Somente uma intensa pressão internacional e de setores progressistas dentro da própria sociedade alemã conseguiu que o Parlamento Federal prorrogasse esse prazo em sucessivas ocasiões, primeiro em 1965 e novamente em 1969, até que em 1979 se decidiu finalmente abolir por completo qualquer limite temporal para a perseguição do assassinato, o que, em teoria, manteve indefinidamente aberta a porta judicial que, décadas mais tarde, permitiria processar homens como Heinz Barth e, muito depois, tentar fazê-lo sem sucesso com Werner Christukat. É dentro desse contexto mais amplo que adquire pleno sentido a frustração francesa diante da proteção jurídica de que desfrutou Lammerding. Não se tratava apenas de um tecnicismo aplicado a um caso individual, mas da manifestação concreta de uma arquitetura jurídica e política que, durante boa parte das décadas do pós-guerra, priorizou sistematicamente a reintegração dos antigos combatentes das Waffen-SS em detrimento da plena exigência de responsabilidades, salvo nos casos mais extremos e mediaticamente visíveis, como o do próprio Adolf Eichmann, capturado e julgado fora do sistema jurídico alemão, precisamente porque esse sistema não oferecia garantias suficientes de que a justiça fosse cumprida. Por trás dos nomes que ficaram registrados em arquivos judiciais, relatórios militares e livros de história, houve vários milhares de soldados rasos de Das Reich cujo destino individual simplesmente se dissolveu no anonimato do pós-guerra. A imensa maioria daqueles que sobreviveram aos combates da Normandia, das Ardenas e da Hungria regressou aos seus países de origem, desmobilizou-se sem jamais ser identificada como participante direta de qualquer crime específico e reconstruiu vidas civis comuns, muitas vezes sem que suas próprias famílias chegassem a saber com precisão o que haviam feito durante aqueles meses de 1944. O próprio processo de desnazificação aliado, saturado pela magnitude da tarefa e limitado pela escassez de provas individualizadas, mostrou-se incapaz de rastrear sistematicamente as centenas de soldados rasos que haviam passado pelo batalhão responsável pelo massacre, concentrando em contrapartida seus esforços, já por si insuficientes, nos oficiais de patente mais elevada e nos crimes mais midiaticamente visíveis. Esse silêncio geracional, reproduzido em milhares de lares alemães e austríacos durante as décadas seguintes, foi documentado por historiadores que estudaram como as famílias de veteranos das Waffen-SS processaram ou evitaram processar o passado militar de seus pais e avós. Casos como o de Werner Christukat, que reconheceu publicamente em 2014 ter carregado durante 70 anos a lembrança de uma criança que não conseguiu salvar naquela tarde, sugerem que, para além da ausência de condenações formais, muitos desses soldados anônimos viveram o restante de suas vidas convivendo em silêncio com o que haviam presenciado ou feito, sem que esse peso pessoal jamais encontrasse uma via institucional de reconhecimento
confissão ou reparação. Até mesmo o número exato de vítimas de Oradour continua aparecendo com pequenas variações, conforme a fonte consultada. A maioria dos registros históricos fala de 642 pessoas assassinadas, enquanto algumas fontes oficiais e placas comemorativas mencionam 643. A discrepância, mínima em aparência, resume bem o problema de fundo que atravessa todo este caso. A reconstrução do que ocorreu naquele dia depende quase inteiramente de fontes fragmentárias, listas de identidade incompletas, registros paroquiais parcialmente destruídos pelo próprio incêndio e da lembrança, inevitavelmente imperfeita, de um punhado de sobreviventes traumatizados. A essa incerteza estatística soma-se a destruição deliberada de provas pelos próprios perpetradores. Dickmann não apenas ordenou silêncio aos seus subordinados na mesma noite do massacre. A aldeia foi incendiada em sua totalidade, o que destruiu boa parte dos documentos, registros comerciais e objetos pessoais que teriam permitido uma reconstrução mais precisa dos fatos. Quando o alto comando alemão transmitiu ao governo de Vichy a versão de que os civis haviam morrido em um tiroteio com insurgentes, praticamente não existia nenhuma evidência física capaz de contradizer imediatamente essa versão, além do testemunho direto dos poucos sobreviventes e da evidente desproporção entre um suposto confronto armado e uma aldeia reduzida literalmente a cinzas. Essa combinação de silêncio deliberado, destruição física de provas e falecimento precoce dos responsáveis diretos é, no fundo, a explicação mais simples e menos satisfatória de por que este caso continua gerando perguntas 8 décadas depois. Não se trata de um mistério no sentido de uma incógnita à espera de ser resolvida com o documento correto no arquivo correto. Trata-se de um vazio de informação construído ativamente por seus próprios responsáveis, um vazio que nem a passagem do tempo, nem o trabalho minucioso de gerações de historiadores conseguiu preencher por completo. Há mais uma peça deste quebra-cabeça que merece atenção própria, porque toca diretamente no pretexto original de todo o massacre. O que realmente aconteceu com Helmut Kempfe, o oficial cujo desaparecimento foi invocado para justificar o que ocorreu em Oradour. Kempfe, comandante do batalhão de reconhecimento blindado da divisão, foi capturado em 9 de junho de 1944, enquanto viajava em um veículo militar alemão, camuflado como ambulância, um veículo que, em teoria, deveria estar protegido pelas convenções de Genebra por ostentar os distintivos da Cruz Vermelha. Um grupo do maquis local, liderado por um sargento chamado Jean Canu e pertencente à Brigada Comunista do coronel Georges Guingouin, interceptou-o a poucos quilômetros de Saint-Léonard-de-Noblat e entregou-o a Guingouin. No dia seguinte, Kempfe foi executado por ordem deste último. Até aí, os fatos parecem relativamente claros. O que se mostra muito mais difuso é a origem do rumor específico que desencadeou o massacre. Um informante não identificado assegurou aos alemães que Kempfe havia sido queimado vivo diante de uma multidão em uma aldeia chamada Oradour. Essa versão, que Diekmann tomou como verdadeira e citou como justificativa direta de seu ataque, nunca pôde ser confirmada de maneira independente. O próprio corpo de Kempfe, quando finalmente foi recuperado, não apresentava sinais conclusivos de ter sido queimado vivo. E hoje repousa no cemitério militar alemão de Berneuil, sem que o relato da execução brutal tenha podido ser comprovado nem descartado por completo. Isso acrescenta uma camada adicional e particularmente perturbadora a todo o episódio. É possível que o massacre de 642 pessoas tenha sido desencadeado a partir de um rumor de guerra falso, ou, no mínimo, não verificado, transmitido por um informante cuja identidade e motivações permanecem desconhecidas até hoje. Se esse foi realmente o estopim, Oradour não teria sido apenas um alvo geograficamente mal identificado, confundido com a vizinha Oradour-sur-Varres, mas também a consequência de uma história de tortura e morte que talvez nunca tenha ocorrido da maneira como foi contada a Diekmann naquela manhã de junho. É, no sentido mais estrito da palavra, um mistério insolúvel. Não há maneira, 8 décadas depois, de interrogar o informante original, nem de reconstruir com certeza qual informação exata chegou aos ouvidos do batalhão
antes que este cercasse a aldeia. A memória que se recusou a desaparecer. Diante de tantas perguntas sem resposta definitiva, há um fato que é incontestável: a decisão de não reconstruir Oradour-sur-Glane. O próprio general Charles de Gaulle visitou as ruínas em 4 de março de 1945, apenas semanas antes do fim da guerra, e apoiou a ideia de que a aldeia destruída permanecesse exatamente como estava, transformada em monumento permanente. A decisão, tomada num momento em que toda a França estava cheia de aldeias e cidades bombardeadas que seriam reconstruídas nos anos seguintes, revelou-se excepcional precisamente porque reconhecia que Oradour não era uma simples vítima colateral da guerra convencional, mas o cenário de um crime deliberado contra civis que merecia ser preservado como prova física, não como dano a reparar. Uma nova Oradour foi construída a pouca distância, para onde foram transferidos os sobreviventes e seus descendentes, mas a aldeia original ficou congelada no tempo. Os carros carbonizados, as máquinas de costura enferrujadas, os relógios parados na hora exata em que seus donos morreram. Com o passar das décadas, Oradour tornou-se, juntamente com a aldeia tcheca de Lidice, arrasada em 1942, em represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich, um dos 2 símbolos europeus mais reconhecidos da violência nazista contra a população civil durante a ocupação, 2 nomes que a memória coletiva do continente associa imediatamente à ideia de punição coletiva levada ao extremo. Em 1999, o presidente francês Jacques Chirac inaugurou um centro da memória junto à entrada das ruínas, que reúne objetos recuperados entre os escombros e documentação sobre os fatos e suas consequências judiciais. Entre as peças expostas, encontram-se relógios de pulso parados exatamente na hora em que seus donos morreram carbonizados, óculos cujas lentes se deformaram pelo calor extremo do incêndio e dezenas de objetos cotidianos, dedais, chaves, brinquedos, que funcionam como testemunho silencioso de uma vida doméstica interrompida de maneira abrupta. 5 anos depois, em 2004, o chanceler alemão Gerhard Schröder mencionou explicitamente Oradour durante uma cerimônia comemorativa do desembarque da Normandia em Caen, comprometendo-se a que a Alemanha nunca esqueceria essas atrocidades, um gesto que na época foi interpretado como um passo significativo, embora ainda incompleto, no reconhecimento oficial alemão do ocorrido. O gesto mais significativo, no entanto, chegou em setembro de 2013, quando o presidente alemão Joachim Gauck visitou as ruínas juntamente com o presidente francês François Hollande. Foi a primeira vez que um chefe de Estado alemão pisou no local de um dos maiores massacres de civis cometidos por seu país em solo francês durante a guerra. Robert Hebras, um dos últimos sobreviventes, participou dessa visita e explicou depois que, embora não tenha reconhecido Christucat entre os responsáveis julgados meses mais tarde, para as vítimas, todos os soldados daquele dia haviam sido literalmente rostos sem identidade ocultos atrás de uniformes idênticos. Em 2017, já como candidato presidencial, Emmanuel Macron também visitou Oradour e reuniu-se com Hebras, que morreria em 2023 aos 97 anos, sendo o último sobrevivente conhecido do massacre. Hebras, que tinha 19 anos no dia do massacre e que sobreviveu ao fuzilamento em um dos celeiros fingindo-se de morto sob os corpos de seus vizinhos, dedicou boa parte das 7 décadas seguintes a repetir seu testemunho diante de estudantes, jornalistas, historiadores e chefes de Estado, tornando-se a voz mais constante e reconhecível da memória de Oradour. Com sua morte, encerrou-se, de maneira definitiva e biológica, qualquer possibilidade futura de obter um testemunho direto do ocorrido naquele 10 de junho de 1944, deixando a responsabilidade de sustentar essa memória inteiramente nas mãos de historiadores, arquivos e das próprias ruínas da aldeia. A própria forma como este episódio foi narrado ao longo das décadas diz muito sobre as tensões que continua gerando.
O jornalista e historiador britânico Max Hastings publicou nos anos 80 um dos relatos mais influentes em língua inglesa sobre a marcha da divisão rumo à Normandia. Um livro que reconstrói com detalhes militares o itinerário da Das Reich através do Limousin, embora tenha sido objeto de revisões e ponderações por parte de historiadores franceses posteriores que criticam em certas narrativas anglo-saxônicas da época uma tendência a concentrar-se na dimensão puramente tática do avanço alemão, deixando em segundo plano a análise social e política de como a própria sociedade francesa processou, dividida, a busca por justiça. A série documental britânica O Mundo em Guerra, exibida em 1973, dedicou a Oradour uma atenção especial, tanto em seu episódio inaugural quanto no de encerramento, mostrando imagens aéreas das ruínas entrelaçadas com fotografias das vítimas, contribuindo de maneira decisiva para instalar o nome da aldeia na memória coletiva internacional muito além das fronteiras francesas. No âmbito acadêmico, o próprio julgamento de Bordeaux foi objeto de um interesse renovado nos últimos anos, revisitado por historiadores do direito como um caso de estudo quase paradigmático sobre as tensões entre justiça retributiva e reconciliação nacional em sociedades que emergem de uma ocupação traumática. Esse interesse tardio contrasta mais uma vez com a pouca atenção que o processo recebeu na época fora da França, eclipsado na memória internacional por julgamentos de maior repercussão midiática, como os de Nuremberg ou, anos depois, o próprio caso Eichmann em Jerusalém. Essa combinação de fontes, o testemunho oral dos sobreviventes, a reconstrução histórica acadêmica, o jornalismo investigativo e a produção documental e cinematográfica é o que manteve viva a pergunta que atravessa todo este relato, mesmo quando a justiça formal fracassou reiteradamente em lhe dar uma resposta definitiva. O percurso da divisão das Reich depois de Oradour é, no fundo, a história de dois processos que avançaram em paralelo sem jamais se encontrarem por completo. Por um lado, o desgaste militar imparável de uma unidade que combateu na Normandia, nas Ardenas e na Hungria, até se render, exausta e dizimada, em maio de 1945. Por outro, a tentativa igualmente imperfeita da justiça do pós-guerra de atribuir responsabilidades individuais a um crime coletivo, uma tentativa que acabou esbarrando em tecnicismos legais, pressões políticas regionais, extradições negadas e, sobretudo, na passagem do tempo, que foi apagando testemunhas, documentos e possibilidades de condenação num ritmo muito mais rápido que o dos tribunais. Restam, ao final, mais perguntas do que certezas. Por que Oradour e não outra aldeia? Quanto do massacre foi um erro de identificação e quanto uma decisão calculada de terror exemplar ou um ritual de iniciação para recrutas novatos? Como um homem como Lammerding, condenado à morte por um tribunal francês, pôde morrer de causas naturais em sua própria cama, cercado pelo respeito de antigos camaradas, sem que nenhum tribunal alemão jamais o tivesse julgado especificamente por Oradour. O que realmente aconteceu com oficiais como Otto Kahn, cujo rastro se perde nos anos 70 sem que ninguém saiba com certeza as circunstâncias exatas de sua morte. E até que ponto a própria legislação do pós-guerra, concebida mais para pacificar tensões internas entre regiões francesas do que para fazer plena justiça às vítimas, acabou funcionando como um mecanismo quase tão eficaz para a impunidade quanto a falta de provas ou a passagem do tempo. Há algo profundamente inquietante em constatar que, das centenas de homens que participaram direta ou indiretamente do massacre, apenas um punhado chegou a cumprir alguma condenação real e que o intervalo entre essas condenações é medido em décadas. Bordeaux em 1953, Berlim Oriental 30 anos depois, com o caso Barth, e mais uma tentativa fracassada em Colônia, 60 anos depois dos fatos, que terminou sem nenhuma sentença. Cada um desses processos chegou mais tarde do que o anterior, com menos acusados vivos, menos provas disponíveis e menos possibilidades reais de estabelecer a verdade completa.
É, em certo sentido, uma corrida contra o tempo que a justiça perdeu sistematicamente em cada uma de suas etapas. Esse padrão, o de uma justiça que chega tarde, fragmentada e cada vez mais enfraquecida pela passagem das gerações, não é exclusivo de Oradour. Repete-se, com variações locais, em boa parte dos grandes crimes cometidos pelas potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, desde os campos de extermínio até os massacres na retaguarda dos territórios ocupados da Europa Oriental. O que distingue o caso das Reich é a nitidez com que permite observar, quase em tempo real e com nomes e datas concretas, como cada engrenagem desse fracasso coletivo, o tecnicismo legal, a pressão política regional, a morte oportuna dos responsáveis diretos, a destruição deliberada de provas, foi encaixando uma após a outra até produzir um resultado que nenhuma das vítimas de Oradour jamais poderia ter considerado como justiça plena. As ruínas de Oradour continuam ali, exatamente como o fogo as deixou há mais de 80 anos, como se a própria paisagem se recusasse a permitir que a história fosse encerrada de maneira falsa. Talvez essa seja, em definitivo, a resposta mais honesta à pergunta que dá título a este relato. O que aconteceu com a divisão depois do massacre? A divisão foi dissolvida, seus homens se dispersaram. Alguns morreram em combate apenas semanas depois de seus crimes, outros construíram vidas prósperas e tranquilas à sombra da impunidade legal. Uns poucos enfrentaram a justiça de forma tardia e incompleta, e a imensa maioria simplesmente desapareceu dos registros sem deixar rastro de responsabilidade alguma. Mas a aldeia que destruíram permanece imóvel como o lembrete mais eloquente de que certos crimes, por mais que o tempo passe e os responsáveis desapareçam sem condenação, nunca terminam verdadeiramente de se encerrar. Nem para aqueles que os sofreram, nem para aqueles que, gerações depois, continuam tentando entender por que ocorreram.